Fala pessoal, beleza? Retomando aqui a nossa série de vídeos sobre problemas computacionais, problemas de algoritmos. No último vídeo, eu tinha abordado um pouco esse problema aqui. Ele basicamente pede para a gente calcular a área desses polígonos aqui, né? Esses polígonos aqui vai ficar meio pequeno, mas na descrição do texto ele explica como que essa sequência de polígonos cresce, né? Esse aqui é o polígono que ele chama de interessante. Ele é só o interessante é o nome que ele dá aqui, né? Ele fala n interesting e o one interesting é exatamente o primeiro deles, que é só esse quadradinho. Aí o too interesting é você pegar esse um quadradinho e colocando outros quadradinhos de lado unitário em volta dele. E assim, consequentemente, né, para você vir do 2 para o 3, você coloca quadradinhos em toda a borda, né, em todo o perímetro aqui desse polígono. Então é assim que essa sequência cresce. E daí o problema pergunta assim, ó, dado um n qualquer dessa sequência, ou seja, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, qual que é a área desse polígono? Então, essa é basicamente a nossa pergunta. No vídeo anterior, a gente discutiu o algoritmo, né? A gente viu que fez todo aqui o raciocínio e chegamos à conclusão que existe uma espécie de fórmula aqui para calcular a área, né? E ela se baseia justamente, como isso aqui é uma sequência, né? A gente tentou achar um raciocínio que eu chamei de raciocínio indutivo, né? Então, assim, se a gente sabe qual que é a área do anterior, né? A gente viu também que achar a área desses polígonos aqui é nada mais do que contar o número de quadradinhos aqui, né? Porque cada quadradinho tem lado um, então a área de cada um desses quadradinhos é um. Se você conta um número de quadradinhos, você tem a área total, porque basta somar, né, o número de quadradinhos. E beleza, nós vimos aqui então que é basicamente essa fórmula para calcular a área de um dado n, se você tem o n anterior, né? Então você calcula aqui no vídeo passado de novo, pode recorrer a ele para ver todo o raciocínio por trás do algoritmo. Agora vamos implementar, né? E aí eu até deixei no vídeo assim, como que a gente faz, né, para implementar esse algoritmo, né? Então a gente uma das maneiras de fazer isso aqui é você pode tanto começar de baixo para cima, né? Primeiro você calcula a área do primeiro carinha, depois você soma esse valor aqui para chegar na área do segundo e assim por diante. Você vai somando, né? Então você vai caminhando de baixo para cima. Tem a outra abordagem também que é você ir uma abordagem top-down, né? Você usa uma técnica de programação chamada recursão, que é basicamente você é, recorrer à solução do problema imediatamente anterior. Você chama a função imediatamente anterior, ela vai te retornar um valor e você soma nesse valor que essa função te retornou, você soma a quantidade atual aqui, né? Eu, é, eu acho que esse é um bom problema para a gente abordar aí as duas maneiras de fazer. Vamos implementar primeiro essa abordagem, já que eu tinha falado no vídeo anterior, né? Vamos tentar calcular aqui, começando no um, né? E movendo progressivamente ali para cima, né? Então, vamos lá. Aqui o nosso a nossa área, né? Vamos chamar assim area. Ela vai começar vamos começar com zero aqui. Ainda estou em dúvida se a gente tem que começar com zero ou com um. Eu acho que vamos começar no zero. E é o que a gente vai retornar no final, né? Essa área aqui. Então, o que a gente tem que fazer, né? Para cada
número, né, de, vamos colocar assim, para cada número, né, de 1 até n, o que a gente faz, né? A gente soma a área é igual à área anterior ao que já tinha lá. É, tem um erro aqui, né? Então, para cada número entre 1 e n, né, a área é igual à área anterior mais essa fórmula aqui, né? N que multiplica n menos 1 vezes 4, né? Isso, um, é, beleza, eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai ter que começar com um aqui mesmo. Só checando. Uhum. Vamos ver se isso aqui tá certo, né? Vamos testar aqui de cabeça. É, quando é, o polígono aqui for só apenas um quadradinho, né? A área, eu preciso retornar um, né? Que é o caso mais trivial, né? Então, quando é, ele vai entrar uma vez aqui nesse laço, né? Ó, o número um, e ele vai somar na área um mais. Aqui ao invés de n é number, né? É isso. Isso, né? Para cada número da sequência, a gente vai aplicar essa fórmula, né? Então é isso. A área ela sempre vai ser dada pela área imediatamente calculada anterior mais essa soma, que nada mais é do que a tradução dessa fórmula aqui, né? Então, ó, calcula a área que veio anteriormente. Isso aqui é o nosso area, né? A gente guardou aqui no area aquilo que a gente computou anteriormente. E a cada iteração desse laço aqui, cada iteração é, digamos, cada vez que ele entra nesse laço aqui, ele vai somar essa quantidade aqui, dependendo do n atual, né? Então ele progressivamente vai construindo, né? Ele vai somando cada um desses caras aqui, vai construindo, e vai jogando aqui, vai armazenando nessa variável chamada área os resultados, né? Ah, bom, aqui ele vai entrar uma vez aqui apenas nesse laço e para o valor um ele vai dar correto, né? Ele só vai entrar uma vez aqui. 1 menos 1 é igual a zero, então ele não vai somar nada. A área começou com 1, então parece que está funcionando. Aí agora, quando quando o n for igual a 2, né? Então a gente pensa que quando o n for igual a 2, ele vai entrar duas vezes aqui nesse laço, né? Em uma delas ele vai jogar a área para 1. Aí na segunda vez que ele entrar no laço, então assim, na primeira vez que ele entra no laço, first time in the loop, area igual a 1, né? Por que area igual a 1 na primeira vez? Porque area começou a zero, com 0, vai ser igual a 0 mais... É, começou com 1, né? 1 é igual a 1 mais 1 menos 1 vezes 4, né? Essa é a formulinha. Aí, como 1 menos 1 vai cancelar aqui com aí ele vai resultar em apenas 1. Beleza. Então, na primeira vez ele vai dar 1, na segunda time in the loop, o area ele já era 1, lembramos, né, que quando ele foi para a segunda iteração, o valor que estava gravado nessa variável area era 1. Então, o area, vamos colocar assim, o area 2 aqui, o area na segunda iteração, ele vai ser igual ao area na primeira iteração, que é 1, mais aí na segunda iteração o number está valendo 2, né? Na segunda iteração o number é igual a 2. Na segunda iteração, na primeira iteração o number é igual a 1, né? Só para a gente ir gravando o valor dessas variáveis.
Então, na segunda iteração, number igual a 2. Aí vai ficar 2 menos um vezes 4, né? 2 menos um vezes 4, 4. Então, a gente soma aqui 1 com 4, que é igual a 5. Então, parece que está funcionando, né? O area 2 aqui vai ser igual a 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Parece que esse algoritmo está funcionando. Vamos submeter ele aqui e ver se roda. Vamos rodar os testes primeiro, né? É, beleza, ele passou em todos os testes aqui, né? Todos os testes abertos. Vamos rodar para ver se ele passa nos testes fechados. Acabei de confirmar aqui, ó, que o nosso n ele vai no mínimo 1, ou seja, não tem um n igual a zero. Se eu tivesse n igual a zero, esse algoritmo poderia dar problema, né? Talvez eu tivesse que inicializar com zero e mexer um pouco nessas continhas aqui, né? Mas, para nossa sorte, aqui ele começa direto de 1, então a área mínima é igual a 1, e ele vai até essa área, e o n ele vai até esse valor aqui de 10 à quarta, que é 10.000, né? 10 à quarta. Vamos submeter aqui e ver se ele. É, um problema que eu vejo aqui é assim, pode ser que a gente esbarre nesse problema, mas quando você está trabalhando com linguagens tipadas, que é o caso de Kotlin aqui, você vê que o tipo dessa variável é inteiro, né? E quando você não especifica nada no tipo aqui, ó, a gente está jogando um inteiro para essa variável area, o tipo também vai ser inteiro. Só que você tem um tipo que o inteiro ele tem um limite, é um limite grande assim, acho que é 4 bilhões e alguma coisa, mas ele não é um limite muito, muito grande, né? Então, às vezes dá problema de overflow, que eles chamam. Você vai somando, somando o valor dentro e vai jogando esse valor dentro de uma mesma variável até que ele dá um efeito que a gente chama de overflow. Não sei se você já fez isso, mas, por exemplo, pega a sua calculadora e vai multiplicando 2, 2, 2 ou sei lá, somando valores muito grandes, eventualmente vai chegar num momento que ele estoura, digamos, a capacidade, aí ele dá overflow. Começa basicamente a jogar lixo ali. Isso acontece porque ele ultrapassa o limite da representação, o limite de dados, assim, do número que aquele tipo pode representar, né? No caso, o tipo inteiro. Aí já é uma conversa um pouco mais avançada, porque entra assim um pouco em como o computador armazena é, assim como que ele armazena um inteiro, por exemplo, na memória mesmo, né? Então, na memória, quando a gente está olhando ali, são tudo, digamos, zeros e uns, né? Ele armazena tudo como bits de informação. E um inteiro, geralmente, ele tem a precisão, ele é formado por 32 bits, né? Então, bom, enfim, não vou me estender muito nessa conversa, mas pode ser que a gente esbarre em problemas de overflow aqui. Vamos submeter. Pô, legal, passamos em todos os testes. Vamos cancelar aqui. Legal. Implementamos aqui esse algoritmo. Ah, acho que é bem interessante no próximo vídeo a gente explorar como que a gente faria esse mesmo algoritmo aqui de modo recursivo. Acho que vai ser interessante. Beleza? É isso. Valeu, pessoal. Até mais.